Estamos começando mais um programa Mulheres em Flow, um programa feito por mulheres e para mulheres. E hoje nós vamos conversar sobre um assunto que é extremamente importante. Afinal de contas, será que você consegue se comunicar com a sua essência, com autenticidade? Então, hoje eu vou conversar com uma profissional dessa área, que inclusive foi minha professora maravilhosa. Então, a gente vai compartilhar aqui com vocês insights muito interessantes sobre esse assunto. Ela é a Fernanda Sanches, comunicadora, atriz, cantora, empresária. Gente, é muita coisa para uma pessoa só. Pois é. E também nós vamos falar sobre diversos assuntos nos nossos quadros. Cristina Cabral traz insights sobre o que é a cultura do estupro. A gente precisa entender um pouco mais desse assunto. Recentemente, aí nós tivemos na mídia toda essa repercussão em cima do caso do Robinho. Nós temos também Rubiana Enz, que traz insights sobre os ciclos da vida, que, afinal de contas, a gente está todo o tempo fechando e iniciando novos ciclos. Inclusive, ela fez aniversário essa semana. Você já manda aí as suas felicitações para a nossa querida Rubiana. No nosso quadro, com a querida Fabiana de Nápoles, Divas do Amor, ela vai falar a diferença entre relação e relacionamento. Já parou para pensar sobre isso? Você sabia que existe uma diferença? Vamos bater um papão sobre isso. E Mulheres em Flow Visita, nós vamos trazer aqui um reprise do Mulheres em Flow Visita na Clínica de Terapia Holística de La Cruz. Então, foi fantástica essa minha visita. Vocês receberam aqui também a Nádia, que é a diretora da clínica, a idealizadora. Ela compartilhou com a gente vários insights sobre isso. Então, você também pode correr lá no nosso canal do YouTube e depois assistir esse programa que foi sensacional. Eu chamo os meus comerciais, volto daqui a pouquinho, você já compartilha a nossa live. Afinal de contas, essas plataformas precisam entender que esse assunto aqui hoje está fantástico, que a gente tem muitos insights para compartilhar, e eu volto já já. E voltamos ao vivo aqui com o nosso programa Mulheres em Flow para falar desse tema sensacional. Afinal de contas, você sabe se comunicar com a sua essência, com a autenticidade. Agora nós vamos conversar com a querida Fernanda Sanches, ela que é comunicadora, atriz, cantora, empresária. Fê, seja muito bem-vinda. Obrigada, um prazer estar aqui com você, Rô, né, e finalmente poder ver você assim, ao vivo, real. Não é? Nos programamos para isso e cá estamos, né? Queremos dicas para a gente continuar, com certeza, fazendo esse trabalho aqui muito assertivo, né? Então, com certeza, você teve uma contribuição muito grande aqui na nossa melhora. Estamos caminhando dia a dia.
E tenho certeza que você vai compartilhar muita coisa boa com o povo aqui hoje. Sim, esse programa aqui é muito incrível. Eu gosto muito da temática dele, do seu público. Acho super importante a gente dar voz às mulheres, né? Estarmos aqui mostrando o nosso poder, o nosso potencial. E acho que o Mulheres em Flow tem essa força. Tem esse objetivo. E, Fê, para começar o nosso papo, conta quem é você, por que você escolheu essa carreira, que eu acho linda, assim. Quando eu era pequena, eu brincava que eu queria ser apresentadora no SBT, trabalhar com o Silvio Santos, né? E eu adorava. Bonitinho. E eu sempre adorei esse universo, né? Então, sempre quando eu vejo alguém que, de fato, atua, eu gosto de saber a história, como é que começou toda essa paixão por essa área. Bacana, vou até pegar esse gancho aí que você falou, porque meu primeiro trabalho profissional que eu fiz como atriz, eu tinha uns 16 anos, foi para o SBT e era um cheque nominal, onde estava a assinatura Silvio Santos. Então aquilo foi, uau, eu estou trabalhando. Era muito forte. Eu lembro até que eu tirei xerox desse cheque para guardar de recordação. Não sei onde foi parar isso, mas, na verdade, para mim também sempre foi um sonho, partiu de um sonho, né? Eu nasci, eu cresci, a minha infância falando, eu vou ser atriz, eu quero ser atriz. Eu tinha duas opções, eu queria ser atriz ou astronauta, né? Aquela que quer carreira fácil. Do lado, assim. Pessoa que quer carreira fácil. Assim, vamos fazer carreira fácil. E eu lembro que minha mãe até me disse muitas vezes que eu, quando ia ao teatro, criança, que eu sou muito, né, agitada, muita energia, ela falava que eu não parava quieta, e eu ficava ali do lado, eu quero estar lá, no palco. Então, eu acho que eu tinha esse sonho, né, muito voltado ao cinema, eu era muito noveleira, eu assistia muita TV, tinha essa coisa do sonho. E depois, quando eu comecei a estudar, né, teatro, eu comecei a estudar com 14 anos de idade, e o teatro, ele apaixona. Né? Quando você começa a estudar mesmo teatro, entrar na área, e você fala, nossa, isso aqui é muito maior. Tudo isso aqui é muito maior do que só esse sonho, né, de ser atriz, de estar na TV. E aí a minha carreira ela foi bem teatral mesmo. Embora eu sempre trabalhei em outras áreas, tanto em TV quanto cinema, né, como você disse, como apresentadora. Já faz de tudo, gente, já fiz de tudo. Todos os públicos que vocês puderem imaginar. Tudo que vocês puderem imaginar, eu já acabei fazendo nessa vida. Até bicho de cabeção, assim, até isso eu já fiz. E aí, minha carreira ela foi construída muito no teatro, né? Eu tenho mais de 24 anos, mais ou menos, de carreira. E fui construindo também minha trajetória como professora de teatro, que foi uma coisa que aconteceu muito jovem na minha vida. Eu era muito jovem quando eu comecei a dar aula. E, com todo esse processo, acabei criando agora, faz uns 2 anos, a minha escola Aprenda a Falar em Público, que são essas técnicas que eu trago da minha experiência como atriz, como apresentadora, nos palcos, nos perreios, para pessoas que querem falar melhor, se apresentar, se comunicar bem, mas não necessariamente seguir a carreira artística. Tá. Né? E eu vi como isso tinha um público e tem um público, e eu acho fantástico que as pessoas estejam cada vez mais se aprofundando nessa área. Né? Então, na sua escola hoje tem também as aulas de teatro e tudo mais. Não é só essa questão da comunicação, oratória, que foi o que a gente fez, né? Sim, apesar que gente. teve um texto de teatro também, tá, gente? Eu sempre incluo uma coisinha de teatro em alguma circunstância. Essa mulher maravilhosa que fez minha mentoria, né, já tinha... Para mim, Rô, eu acho interessante até falar assim, de você, né, que eu sinto que você era como se fosse um vinho, assim, que era só tirar... Sabe quando você pega o champanhe e faz assim, pluf, né? Tá lá, só falta... né, já tem, né, já está dentro, já tem. E as técnicas, elas servem para isso, na verdade, para desabrochar essa pessoa que a gente já é. Sim, sim. Né? Então, voltando à sua pergunta... Eu comecei dando muita aula presencial, então eu sempre tenho 2 cursos que eu ofereço, que um é mais voltado mesmo para oratória e expressividade, onde também tem as técnicas de teatro e improvisação, mas eu tenho um outro curso que se chama Técnicas Teatrais para o público corporativo, que aí é teatro mesmo. Tá. Né? Então, são esses 2 cursos. Para o online, quando eu trouxe para a mentoria, eu trouxe aquelas coisas que não levam em interação, porque o teatro é muito de relação. Isso. Então, como eu vou trabalhar individualmente com o aluno, os exercícios de interação acabaram sendo suprimidos. Então, tem que fazer o curso de teatro quando voltar ao presencial, para conhecer essa parte. Então, essa ideia do online surgiu nesse momento que nós estamos vivenciando agora, ou antes? Na verdade, não. Surgiu antes. Tá. Assim, eu já dava aula online porque eu tinha muitas pessoas me pedindo,
Na verdade, o online é toda uma relação, né, de como a vida nos ensina. Eu acho muito interessante puxar até para quem quer aprender comunicação, que esse processo, né, uma coisa vai te levando a outra a partir dos desafios. E eu lembro a primeira vez que alguém falou: você também dá aula particular? Ah, dou. Ah, você também dá aula particular online? Ah, dou. Você não quer fazer um curso online? Então, os desafios foram surgindo e eu fui conduzindo uma metodologia que funcionava também online. Então, isso já veio desde o ano passado. E se intensificou muito esse ano, né? Estou dando muita aula. Muito. Então, eu já tinha uma metodologia criada para esse processo e hoje em dia eu vejo que ela funciona muito, porque eu tenho alunos de todos os lugares. Né? Esse mês eu tive aluno da Coreia do Sul, eu tive aluno da França. A gente amplia, a internet tem isso, né? Assim como o seu programa, que tem essa potencialidade de poder estar nos lugares, as pessoas assistirem, né? A gente tem bastante audiência de fora do Brasil também, isso é muito legal. É muito legal. E eu tenho até um grupo de mulheres empreendedoras que estão fora, né? Inclusive, a gente pretende até fazer um quadro aqui, que seria Mulheres em Flow pelo Mundo. E que, de fato, estão morando fora e a gente tem toda essa interação de rede social e tudo mais. E elas acompanham bastante o programa. E, às vezes, eu nunca fui para fora, tá, gente? Assim, o máximo que eu fui foi na Argentina e voltei. Mas... foi ali só o pezinho e voltei. Mas eu acho que é legal, né, essa conexão da gente entender, né, o que outras mulheres que foram buscar crescer os seus negócios, enfim, tem seus objetivos, foi estudar, ou foi trabalhar, ou casou, enfim. Mas a gente entender como é que funciona essa vida lá, né, o que tem de bom para a gente trazer para cá e, com certeza, se reconectar aqui também com o nosso país, né, porque eu acho que a gente, por mais que você vá morar em outro lugar, você sempre tem o pezinho em casa, né? Você se sente mais à vontade, né? Por exemplo, eu sinto que alunos meus que são de fora, que trabalham com mentoria, muitos precisam se apresentar, às vezes precisam se apresentar, inclusive em outras línguas. Sim. Mas eles precisam se sentir seguros primeiro. Isso. Então, às vezes, é melhor treinar na sua língua natal, onde você vai trabalhar outras questões, né? Dessa oratória, dessa expressividade. Depois é mais fácil isso jogar para outras línguas que você domina menos. Então, eu sinto que essa questão da comunicação... Né, tinha uma aluna que era professora de inglês, a gente falava muito sobre isso. Muito do que a gente, às vezes, acha que não consegue falar outra língua, às vezes pode estar também na sua dificuldade de comunicação real na sua própria língua. Isso. Né, por isso que, não é puxando sardinha, não, mas hoje em dia eu percebo que todos nós deveríamos, cada vez mais, nos aprofundar e aperfeiçoar essa área. Principalmente agora, né, que a comunicação online ficou tão importante. Sim. E as pessoas tiveram que dar a cara para bater aí, fazer vídeo, né? Quantas pessoas morrem de medo de câmera. E aí, né? Como é que eu trabalho isso de uma forma que eu me sinto segura, sem perder minha autenticidade? Acho que essa é a pergunta aqui que a gente pode se fazer hoje e responder ela. É verdade, é verdade. E aproveitando esse gancho da Fê, né, que a gente precisa se moldar a determinadas situações, e de fato esse ano acho que foi um ano que a gente precisou rebolar literalmente. A nossa querida Rubiana Enz, ela trouxe no quadro dessa semana a importância da gente observar os ciclos da nossa vida. Será que eu estou fazendo agora, daqui 10 anos eu vou estar fazendo isso? O que muda? Ela comemorou o aniversário essa semana e é sempre um fechamento e uma abertura de ciclo, né? Eu não sou muito fã de aniversário, para ser bem sincera assim, com vocês, não gosto muito de comemorar. Mas eu acho interessante porque... Eu adoro comemorar aniversário. Gosta, né? Adoro, adoro, adoro. Ai, gente, eu não sou fã de comemorar aniversário, não. Mas, de fato, eu acredito que a gente todos os dias acorda uma nova pessoa. Com certeza, esse dia de hoje a gente vai aprender muita coisa e amanhã a gente já vai acordar com uma nova percepção. Então, eu acho interessante a gente fazer uma avaliação desses ciclos e essa reflexão que ela trouxe no quadro dela, Sinta-se Bem com Rubiana Enz, que nós vamos rodar agora. E você aproveite para compartilhar o nosso programa, deixar suas perguntas, seus insights, porque daqui a pouquinho a Fê vai começar a responder tudo isso aqui para a gente sobre essa comunicação autêntica. Eu volto já já. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um quadro Sinta-se Bem do programa Mulheres em Flow. Eu sou Rubiana Enz e hoje quero refletir com vocês sobre ciclos.
Nesse último dia 24, completei 41 primaveras, voltas ao redor do Sol. Mais um ciclo de um ano que termina e outro que começa na continuidade do fim do anterior. Os ciclos têm grande importância para nós. Os ciclos estão presentes em todos os momentos, acontecem internamente em nosso corpo e todos os dias, a cada segundo, nossas células se renovam, nascendo, crescendo e se reproduzindo, até que dão lugar a uma nova célula que cumprirá seu ciclo. Esse movimento também rege nossos relacionamentos. Há pessoas que passam em nossa vida apenas por um momento e outras que nos acompanham por um longo período da nossa existência. A existência dessas fases é fundamental para a nossa saúde e crescimento, uma vez que alinha as nossas necessidades com as oportunidades de aprendizados. Os ciclos têm essa função de facilitar nosso processo de evolução, nos proporcionando sempre outros momentos de instrução, outras lições, aumentando a nossa capacidade de superar limites. A vida é um fluxo de aprendizado que chega até nós através dos ciclos, e quando tomamos consciência disso, podemos aproveitar o máximo de conhecimento que cada fase pode nos proporcionar. Cada finalização e início de um ciclo gera a possibilidade de uma transformação que nos tira da nossa zona de conforto e nos impulsiona ao novo, nos convida a avanços necessários, nos possibilita uma reavaliação de crenças, de valores e de condutas, nos tornando pessoas melhores do que antes. Esse meu último ciclo, assim como a maioria da humanidade, foi intenso e cheio de surpresas, com uma intensidade de finais e recomeços. Sigo no fluxo da gratidão, buscando me abrir para todas as infinitas possibilidades que o novo traz, conservando o olhar fresco, curioso, selecionando, decidindo e focando, avaliando e revisando metas e resultados, e reiniciando e mudando de planos, realinhando as velas de acordo com o vento e a maré. Afinal de contas, como disse o pensador Heráclito de Efésio, a única constante é a mudança. Até a próxima semana. Gratidão. E voltamos ao vivo com o nosso programa. Conta aí pra gente, você gostou das dicas da Rubiana? Eu adorei. Sempre reflexões maravilhosas aqui pra gente. Então, deixe os seus comentários, compartilhe o nosso programa. Eu estou aqui com a Fernanda Sanches, ela que é comunicadora, apresentadora, cantora, empresária, e está compartilhando com a gente como construir uma comunicação autêntica. Será que você sabe fazer isso? Então, continua aqui com a gente, porque ela vai compartilhar dicas incríveis. Fê, e afinal de contas, o que é uma comunicação autêntica? Essa pergunta é boa, né? Porque ela é uma pergunta, de alguma forma, um pouco subjetiva. Ela parte por um processo de autoconhecimento, né? Quando você usa a palavra autenticidade, já parte de você, né? Já tem um lugar de onde eu reconheço que é algo, né? Então, no caso da comunicação, do meu ponto de vista, a comunicação autêntica, ela é essa comunicação onde eu me sinto muito eu mesma, numa potencialidade. Né? Então, não é aquele eu mesma lá do... Eu costumo separar que tem dois eu mesma. Né? Tem aquele eu mesma lá do eu nasci assim, eu cresci assim, né? Deixa eu ser assim. E aquele eu mesma que é aquele que eu admiro, sabe? Eu falo, olha, essa aí eu gostei, viu? Eu gostei de como eu falei, eu gostei de como eu reagi, eu gostei de como eu respondi. Então, acho que a comunicação autêntica, a gente entender que ela pode ser construída a partir de técnicas que ajudam você a descobrir exatamente qual que é a sua, né? Qual que é o seu estilo, seu jeito de falar, né? Quais são os seus pontos positivos e quais são aqueles que você pode melhorar nessa comunicação. Então, isso é muito relativo, porque tem pessoas que mal se colocam, né? Uma pessoa que não sabe falar não, que está sempre só escutando, está sempre
se oprimindo em algum nível na expressão, é uma pessoa que precisa aprender a falar mais, a se colocar mais, a arriscar mais. Já uma pessoa que é um pouco invasiva, ocupa espaço o tempo inteiro, não deixa os outros falarem, está precisando o quê? De escuta, falar menos, né? Dar mais espaço. Então, não tem uma fórmula mágica para cada um. O mais importante é você conhecer você e as suas necessidades e trabalhar elas específicas, né? Autoconhecimento, minha gente. Não é? Autoconhecimento. Que é um processo, Fê, que eu vejo que as pessoas... eu não vou falar que elas não estão dispostas, mas que eu não vejo essa atenção. Assim, como psicóloga, eu percebo que a pessoa busca uma determinada ajuda, por exemplo, falando da minha área, quando acontece alguma coisa, quando deu ruim ali, estou com uma depressão, não estou conseguindo mais fazer as minhas coisas, estou muito ansioso, não consigo dormir, mas nunca eu vou buscar ajuda para um processo evolutivo, sabe? E eu lembro lá atrás, quando eu comecei a estudar, eu falei, primeiro, para eu começar a fazer isso aqui, eu preciso entender como é que isso vai ajudar na minha vida. E aí eu passei longos anos ali fazendo psicoterapia. Né? E ainda hoje sempre estou buscando alguma coisa para me entender, para me colocar e tudo mais. E você acha que, de um modo geral, dentro dessa área da comunicação, as pessoas elas buscam esse serviço com essa ideia de vou expandir, vou me conhecer mais? Ou, na verdade, é aquilo, não, eu vou buscar isso porque, de repente, eu tenho um cargo agora numa empresa que eu preciso me colocar dessa maneira. Ou tem um programa de televisão, preciso falar melhor. Como é que é? Olha, é igualzinho. As pessoas buscam na emergência, né? Quando elas buscam, é na emergência. Meu Deus, eu tenho uma palestra para fazer. É para amanhã, é para ontem. Eu tenho que... exatamente. Agora eu tenho um cargo de liderança. Agora eu tenho que conduzir equipes. Eu vou gravar o curso online. Estou começando a dar aula. São várias coisas que fazem as pessoas se mexerem e aí elas buscam. Só que, quando elas começam a conhecer, acho que acontece também parecido com o processo de autoconhecimento. Né? Quando você começa a conhecer as técnicas, perceber que elas, em algum nível, elas melhoram, elas tornam confortável essa situação da comunicação e tantas outras na sua vida, aí eu percebo que isso permanece. Então, é muito comum, meus alunos fazem um processo, agora eu estou trabalhando muito com mentoria particular, porque o momento está pedindo, fazem o processo e, depois de um tempo, fazem uma aula de reciclagem, voltam de novo. Né? Além de permanecerem, porque elas me dão esse feedback, mas elas voltam a querer reexperimentar. Né? Deixa eu fazer de novo, porque é muito agradável quando você percebe que existem técnicas que fazem você falar melhor, se sentindo mais confortável. Sim. Né? Isso não é qualquer um que sente isso, mesmo sendo um profissional. Então, isso é muito particular, é muito específico, né? Essa coisa da comunicação autêntica. Né? A comunicação ela pode ser de vários níveis e de vários estilos. Eu gosto de trabalhar autenticidade, expressividade. Mas você pode pegar, às vezes, um comunicador que ele vai preferir trabalhar com formas mais específicas e ele quer trabalhar uma imagem um pouco mais caricatura, por exemplo, entendeu? Tá. Isso é perfil, né? E aí muitas pessoas, eu preciso falar desse jeito, então para falar bem eu deveria falar desse jeito que os apresentadores falam na TV. Não, você não precisa. Deixa o cara fazer lá se ele quer, mas você pode falar exatamente do seu jeito, bem. Né? Então, eu acho que esse é exatamente esse processo do autoconhecimento. Eu preciso saber qual é a comunicação que eu acho interessante. Primeiro em referências, para depois eu ver qual que é o caminho. Onde que eu estou nesse caminho? Eu estou perto ou longe dessa referência que eu tenho? Porque aí, aproveitando isso que você falou, que eu achei bem interessante, por exemplo, eu quero... um exemplo, tá, gente? Eu adoro a Luciana Gimenez. A forma que ela apresenta, eu adoro. Assim, adoro, adoro, adoro. Só que aí pensa, então eu quero fazer igual o que a Luciana Gimenez faz, por exemplo. Eu quero seguir aquela linha. Mas, automaticamente, eu acho que entra muito isso do teatro nesse momento. Do tipo, olha, eu vou me inspirar ali naquele personagem em si, eu quero fazer algo semelhante. Eu acho que entra muito já daí esse movimento mais teatral.
Mais ou menos. Eu acho assim, uma coisa que é legal a gente pensar referência. Acho bom você perguntar isso. Quando eu tenho uma referência, isso não significa que eu vou imitar essa pessoa. Tá. Ela é uma referência, não é uma cópia. Entendeu? Eu vou ter ela como uma base de coisas que eu gosto. Porque, além de tudo, a gente às vezes não gosta de tudo. Sim. Eu tenho referência. Tal pessoa eu gosto do jeito que fala. Tal pessoa eu gosto do jeito que se veste. Tal pessoa do conteúdo. Sim. Então, você pode ter várias referências. Sim. O que você deve fazer no caso, né? Vamos pegar um caso bem específico aqui. Análise de caso. Né, a Luciana Gimenez, ela tem um foco naquele programa dela, que é mais para popular, eu não assisto muito, mas eu sei que tem esse perfil, né, de coisas culturais, assim, coisas mais. Sim. O seu programa aqui tem um foco de conteúdo diferente. Sim. Né? Sim. Então, assim, como é que eu poderia usar aquela referência de modo de apresentação, mas dentro desse conteúdo? Sim. Que tem vamos dizer, uma profundidade um pouco maior. Sim. Então, eu pego uma referência, é como se fosse temperos, né, essa comunicação. Bom, eu sei o que eu quero falar. Né? Então, quando a gente fala de construção de conteúdo, já passando técnica aqui, eu tenho que pensar, qual é o meu público-alvo? Primeira coisa. Eu quero atingir mulheres, né, de todos os níveis, mas mulheres que estão aí fazendo acontecer, quero inspirar mais mulheres. Ok, meu público-alvo. E o conteúdo, né? Também é o mesmo tema. Né? A gente está dentro dessa lógica aqui, Sim. passando inspiração, passando motivação, passando ideias concretas, né, de transformação. Ok, agora qual a forma? Você entendeu? Sim. A Luciana Gimenez, para você, está mais aqui na forma. Tá. Entende? Tem um processo que eu faço uma construção, primeiro de conteúdo, é como se fosse fazer um bolo. Deixa eu fazer a massa, ok. Assou, vamos pôr a cobertura? Tá. Agora eu vou pôr a cereja? Né? Porque às vezes acontece isso, a gente vai na forma. Eu tenho muitos alunos, às vezes, que querem ser youtubers. E tem muito isso de querer ir na forma de alguém. Tá. Né? Tal pessoa... Eu quero ser o fulano. Calma. Do que você está falando? É do conteúdo? É do jeito de falar? Né? O YouTube ele é uma plataforma. O estilo você que vai dar. Sim. E assim, se a gente quer ter autenticidade, não dá para ficar copiando as outras pessoas, né? Exatamente. Exatamente isso. E a gente vê muito essa comparação, né? Eu quero ter o canal igual da fulana. Eu quero ter o... E isso, de fato, acaba com a gente, né? Porque eu acho que essa nossa essência que a gente precisa trazer, e, claro, pegar essas referências, que eu acho que a gente sempre está aqui dentro de um processo de aprendizado, né? Então, por exemplo, no meu caso, eu gosto do jeito que ela se expressa, eu gosto do jeito que ela se coloca, eu acho que ela é bem despojada, assim, né? E ela tem um outro programa que até... assim, eu assisto mais do que o outro, que é mais uma entrevista, né? Então, eu gosto mais porque eu vejo que é uma pegada um pouco mais nessa linha aqui. Então, eu acho que é sempre válido a gente se inspirar, né, Fê? Eu acho que a gente tem que pegar essas referências, né? E ir construindo. Eu acho que a gente falou de 2 processos aqui, se vocês estão anotando aí, gente. A gente falou do processo do autoconhecimento, que é esse lugar, né? Quem eu sou, o que eu quero me comunicar. Eu me conheço? Eu conheço esse assunto com o qual eu quero me comunicar? Né? Então, é uma ida para dentro aqui. Qual que é a minha característica positiva? O que eu preciso melhorar? Opa, uma viagem para dentro. Tá bom, vamos ver lá fora agora? Referência. Quem está dando certo nessa área? Quem eu admiro nessa área? Quem eu não admiro nessa área? Então, esse processo de você ficar sempre fazendo essa viagem para dentro e para fora faz você também nem se perder em você mesmo, né? Ficar um programa em si mesmado lá, eu e eu mesma, eu e eu mesma, eu mesma. E nem tá tão longe de você assim que as pessoas não se identifiquem. Então, é isso que você falou. É uma jornada de aprendizagem eterna a comunicação. Então, talvez por isso eu goste tanto dessa área, que eu adoro estudar, adoro me aprofundar, adoro pesquisar. E essa comunicação, e também, depois que a gente faz toda essa construção, que a gente entende de fato quem nós somos, qual é o nosso papel, o que nós estamos fazendo, com quem nós estamos falando. Mas aí eu acho que vem também todo esse cuidado com a nossa imagem, né? O que a gente vai se associar, o que a gente vai fazer. E por que eu já estou trazendo aqui essa conversa, que daqui a pouquinho a Fê também vai compartilhar insights sobre isso. Mas agora a gente vai chamar um quadro, que é o da Cristina Cabral,
que ela fala sobre a questão da cultura do estupro, mas ela trouxe uma associação a esse caso do Robinho, que vem repercutindo aí há algumas semanas. Então, vamos pensar sobre isso, né? Esse lugar, essa construção dessa imagem, uma pessoa famosa, um jogador famoso, e dentro disso aconteceu toda essa história que a gente soube através da mídia, mas o quanto isso impacta nessa construção dessa imagem, desse profissional. E quando a gente pensar em tudo isso, né, num contexto geral, esses comportamentos que a gente tem também que observar, né? Tô curiosa. Então, vou rodar o quadro da Cristina Cabral. Você compartilha o nosso programa. Eu volto daqui a pouquinho. E a Fê vai compartilhar muitos insights com a gente sobre essa temática. Olá! Bom, no quadro Papo Sério dessa semana, a gente vai falar sobre esse caso do Robinho, que tem há 2 semanas repercutido muito. A gente voltou a falar nessa questão da cultura do estupro e como isso está repercutindo na vida das pessoas. Eu acho importante a gente usar esse canal para falar sobre isso, porque tem muitas mulheres que são vítimas de abuso sexual, de violência sexual e até de estupro, e elas não sabem nem que são vítimas. Então é importante explicar que qualquer ato libidinoso, ato sexual, que não seja do consentimento da vítima, é considerado estupro. As palavras também podem ser consideradas assédio, constrangimento. Então é importante falar disso, nunca é demais falar disso. Ficaram 2 semanas se falando sobre esse assunto, só que aí é bom porque várias pessoas vão acordando para poder fazer essa denúncia. Eu acho importante também dizer que a vítima é sempre vítima. A culpa é desse agressor, desse estuprador. Outra coisa, não tem perfil específico do estuprador. Essa cultura do estupro que se perpetua, que vem do machismo estrutural, que vem dessa sociedade patriarcal que a gente vivia, e que o homem se considera proprietário da mulher, dono da mulher, ele acha que ele pode fazer tudo com relação a nós e ao nosso corpo. Bom, é só para falar mais um pouquinho sobre isso, e é importante que a gente denuncie e que a gente fale abertamente desse assunto. Voltamos aqui ao vivo com o nosso programa. Gente, é um assunto bem delicado, né? Primeiro, porque violência é sempre violência, né? Quando a gente fala aqui de violência contra a mulher, eu não gosto de me posicionar diante de algumas situações, até porque eu não estava lá, né? Então, não sei exatamente o que aconteceu, mas o que chegou para a gente, o que nós estamos sabendo, é que, de fato, aconteceu, né? Agora, se aconteceu, se não aconteceu, aí a gente não estava lá, não dá para a gente se posicionar dentro disso. Mas é entender que qualquer ato que você, mulher, sofre de violência, seja verbal, seja sexual, seja física, enfim, você precisa denunciar, né? Isso é extremamente importante. Eu falo isso aqui sempre, tá? É um dos propósitos do nosso programa, é falar sobre isso. Inclusive, tem livro meu chegando aí, em janeiro do ano que vem, que a gente fala exatamente sobre essa desconstrução da violência contra a mulher. Mulheres Invisíveis. Então, fica ligadinho que vai ter lançamento no início do ano que vem. Mas, Fê, compartilha aqui com a gente um pouquinho sobre a importância desse cuidado, de fato, com a nossa imagem. Porque imagina, no caso dele, aí eu acho que perdeu até um contrato agora recente por conta da repercussão desse caso, né? E você como vê essa construção dessa imagem, dessa comunicação, de um modo geral? Olha, vamos falar de coisas polêmicas. Esse assunto é um pouco mais, buraco é mais embaixo, né? Eu acho que antes de entrar em imagem e comunicação, não dá para deixar quieto, né? De que é muito diferente uma imagem, um posicionamento de um homem, né, na mídia, ou de em tudo, do que uma mulher. Então, se for falar só desse caso, acho que o único comentário que eu gostaria de fazer é que, infelizmente, a gente sempre duvida da vítima. Aí eu fico pensando, por que alguém ia querer passar por todo esse processo midiático de se expor dessa forma, sendo uma mentira? Então, eu acho que a gente tem que pensar um pouco no modo como a gente recebe essas informações e por que é muito comum a gente primeiro duvidar
da vítima, né? Como no caso até está tendo uma invisibilidade, já que é para falar de assunto polêmico, sobre o caso do diretor lá, ator Marcos Melien da Globo, sobre várias atrizes que foram assediadas e nenhuma delas, tirando acho que a Dani Calabresa, que foi a primeira, veio a público falar sobre o caso. Olha como é potente isso e pesado. Elas precisaram contratar uma advogada para trazer à tona o caso, o ponto de vista delas do que aconteceu, ou do que elas querem com isso. Porque se cada uma ali realmente levantar essa bandeira, vai ser muito prejudicial para a carreira. Então, olha como é pesado isso. Né? Por que elas contrataram essa mulher? Aí, para que não seja só a voz dele escutada como resposta, para elas poderem dar a resposta delas também, nesse caso polêmico. Então, eu acho que primeiro parte aí de como a gente recebe essa questão da imagem, vamos dizer, num caso desse. Agora, tirando a parte polêmica, porque eu realmente não vou me aprofundar muito nisso, não sei se eu tenho nem capacidade de me aprofundar num tema desse, eu acho que é impossível desassociar a imagem de caráter. Sim. E aí, isso, para mim, é uma base, entendeu? Se eu estou trabalhando uma comunicação, né, eu quero trabalhar essa comunicação baseado nos meus valores também. Sim. E isso passa, tá? Pode ser que você não perceba, olha ali, mas você sente inconscientemente. Tanto que uma das coisas que se diz sobre a comunicação não verbal, né, tem um gráfico do Mehrabian, que foi um pesquisador, quando se criou essa estrutura, né, de que 97% da nossa comunicação não é verbal, ela está no nosso rosto, nos gestos, na expressão, no corpo. Isso dentro de uma lógica de incongruência, entendeu? Se você estiver mentindo, nós vamos perceber em algum nível pela sua comunicação não verbal. É dessa forma que se estabelece esse gráfico, que ele é muito falado. Então é bom a gente desmistificar ele um pouco, porque ele já não é tão aceito assim. Não é isso. Não é que o que você não fala, o que você fala não tem valor. Tem muito valor e muita importância. Mas em incongruência, a sua comunicação não verbal vai se expressar. E aí, por incrível que pareça, voltando, a pessoa falou que não queria voltar. Eu assisti a entrevista inteira do Robinho falando sobre o caso, né? Tá. E para mim, é muito nítido como a comunicação verbal e a comunicação não verbal ali tem muita discrepância. Você percebe? Então, eu sinto que é mais nesse... Não para a gente usar isso... O meu medo é a gente falar sobre isso, e a imagem, a construção dessas técnicas, de uma forma de como que eu domino essa linguagem para poder até enganar pessoas. Tem gente que faz, mas não é o que eu quero fazer. Não, eu quero trabalhar com comunicação honesta e autêntica. Sim. Isso, para mim, importa mais do que a quantidade técnica que você tem ou não. Pelo menos essa é a minha linha de pensamento, né? Sim, tem toda a razão. É exatamente isso. Fê, quando a gente fala dessa construção toda da nossa comunicação, da nossa imagem, posicionamento, existem pilares que são essenciais dentro desse processo? Porque a gente já falou ali do autoconhecimento, né? O quanto é importante você se conhecer, você saber o público que você quer atingir e tudo mais. Mas se a gente for seguir uma linha, quais são os pilares que a gente deve focar? Muito bem. Aí você entra em metodologia, né? Aí eu vou falar da minha metodologia, porque os meus pilares, que eu chamo de passos, na verdade, né? Eu trabalho em cima de uma lógica que são os 10 passos da expressão pessoal. Inclusive, no curso online que está saindo, vou falar sobre ele no final, isso fica bem explícito porque eu trabalho de uma forma bem linear. Tá. Já num processo de mentoria, eu deixo isso mais holístico. Mas, de alguma forma, quais são os passos que eu sigo, né? Eu começo muito trabalhando sobre um tópico que eu gosto de chamar de zerar a mente, que é se colocar nesse estado de escuta, de aprendizagem, de aprender algo novo, né? Aquilo quando você vai para algum processo e qualquer coisa que você faça, inclusive aqui, se eu vou me apresentar, se eu vou ser entrevistada, antes de ser entrevistada, preciso zerar tudo que eu já vivi, todas as entrevistas que eu já dei ou que eu já fiz, entendeu? Porque isso aqui tem para isso ser novo e você não vier aí com coisas antigas, né, dentro desse aprendizado. Então, eu acho que isso faz muito bem a comunicação, quando você se abre assim. E aí tem outro, saber respirar, né, a respiração consciente, que é um dos pilares do meu trabalho, eu percebo que realmente isso ajuda muito os alunos. Técnicas vocais, né? Como que eu trabalho aí realmente técnicas de oratória dos comunicadores profissionais para falar melhor, consciência corporal, né? Que é através do meu corpo é que eu me expresso e consigo até trazer a minha voz, e aí repertório criativo,
que é basicamente a gente pode pegar isso da referência, né? O que eu conheço do mundo, né? Eu sou uma pessoa curiosa, como é que eu me torno uma pessoa criativa? Criação de conteúdo, essa é outra base que eu trabalho, que é, então, beleza, trabalhei aqui minha expressividade, e agora? E o meu conteúdo? E a comunicação verbal? Eu sei do que eu estou falando? Eu sei construir um bom conteúdo? E aí eu trabalho improvisação, né? Eu acho que, independente de que você trabalhe com isso ou não, você ter esse dom da improvisação também faz muito bem a sua comunicação. E o outro que eu gosto de chamar de fé cênica, que é mais onde você falou essa coisa do teatro, né? Quando você puxou. O que tem de teatro aqui? Tem essa verdade que você traz para o que você fala. Como é que eu consigo me expressar, trazer a minha verdade em tudo que eu estou me expressando, do que eu quero falar nesse momento? E isso vem disso que a gente chama no teatro de fé cênica, que significa você acreditar em algo que você sabe que não é real. Como, por exemplo, quando você vê um filme. Né? Você sabe que aquela história não é real, mas você quer acreditar. Se um bom ator, chora, se mata no filme. Um bom ator é alguém que faz você acreditar. Sim. E a última é a expressão pessoal mesmo, que é onde você tem esse apanhado aí dessas outras técnicas para construir essa expressão. Essa é a minha metodologia, assim, falando de uma forma muito rápida. Rápida, mas muito clara, né, gente? De tudo aí que ela falou, eu aqui vou falar, minha principal dificuldade é respiração, né? A gente trabalhou muito isso, ainda vamos trabalhar, com certeza, mas respiração, para mim, é algo que eu preciso, com certeza, sem sombra de dúvida, melhorar muito, assim, na minha vida. Falando agora como aluna, praticante, enfim. Sim, todos nós. E, na verdade, o processo da respiração consciente, ele é tão importante, acho que é por isso até que existem tantos lugares que trabalham. Você pega yoga, você pega meditação, você pega o processo de mindfulness. Tem um monte de linha de pensamento que você vai trabalhar a respiração. Por quê? Porque se você pegar agora, vocês que estão aí, pegar 1 minuto, vou dar 10 segundos para você simplesmente só inspirar pelo nariz e expirar pela boca. Mais uma vez. Inspira pelo nariz. Expira pela boca. Já não dá uma centrada? Dá, total. Olha, a gente só fez um exercício minúsculo. São vários exercícios maravilhosos de respiração. Sim, mas olha, com qualquer momento ou circunstância da sua vida que você vai entrar para trabalhar, para se apresentar numa reunião ou numa discussão, esse tempo que você leva para simplesmente tornar consciente a sua respiração, ele te traz muitos benefícios. O problema é que a gente é muito ansioso, com muita pressa, a gente não se dá esses momentos. E aí, quando você aprende que você se dar esses momentos de entrar em contato com essas técnicas melhora todo o resto do seu dia, você continua entrando em contato com elas, porque você prefere, né? Quem não prefere trabalhar mais confortável? Exatamente. Eu prefiro. Eu também prefiro. E aproveitando o que a Fê falou, né? Até em um momento de discussão. Aí agora vamos trazer aqui o nosso quadro Divas do Amor, da nossa querida Fabiana de Nápoles, que ela traz pra gente insights sobre a diferença de relacionamentos, né? Afinal de contas, o que é relacionamentos, o que é uma relação. E aí a gente começa a dar um nó na cabeça, né? Qual será a diferença nesse sentido? E eu acho que, principalmente dentro dessas temáticas, né? Quando a gente fala de relacionamento, de discussão, de casais, e o que a gente viu aí nesse período de casais brigando, separando, uma loucura, a importância de fato, você centrar. Vou centrar, vou respirar, vou sentir, vou elaborar, vou transformar e depois eu vou falar. Sim. Então, roda o VT que eu volto já já. Enquanto isso, você compartilha o nosso programa, mande as suas perguntas e os seus insights. Olá, sejam todas muito bem-vindas novamente aqui no quadro Divas do Amor Oficial. E hoje eu quero trazer uma reflexão para você que está aqui me assistindo sobre relação e relacionamento. Qual é a diferença? Será que existe? Sim, existe. A relação é um estado de ser.
está envolvendo um amor, o todo. O relacionamento é uma parte, um aspecto pequeno da relação. Relacionamento é partilha, é compartilhar, é dividir. Relação é um estado íntegro de relacionar-se consigo para depois você aprender a ter um relacionamento. Será que antes de você conhecer alguém, você tem se relacionado com você? Vou dar um exemplo para ilustrar o que eu estou querendo dizer. Imagina uma árvore que está rente aí ao rio. O rio começa a desaguar, né? A água começa a desaguar para o rio. Essa água, ela para? Não, ela continua. Ela segue o fluxo contínuo. Essa árvore fica cobrando essa água. Ó, tô aqui. Ó, você casou comigo. Ó, para onde você vai? Você vai se separar? Você tem um divórcio? Você tem isso, você tem aquilo. Então, imagina que a árvore são as pessoas e o rio são, né? Aí o fluxo natural da vida. Entenda que quanto mais você se apega, mais você se afasta. Quanto menos você se apega, mais você se aproxima. Nós estamos aqui para nos relacionar conosco, na junção do outro, complementar e somar. Quando isso não faz mais sentido, é hora de deixar seguir o fluxo contínuo. Eu sei, difícil, porém não é impossível. Pois se você entender que a evolução é tua e não do outro, você compreende o que é amor. Nós estamos aqui para isso. Missão, propósito, jornada, como você quiser nomear. Mas eu entendo que há um propósito maior. E o relacionamento amoroso, ele vem como uma via, parte desta evolução. Eu entendo que no outro eu vou conseguir compreender, às vezes, o que falta, às vezes o que eu preciso aprimorar. Quando fizer sentido, eu continuo, e quando não ter mais significado e sentido, eu sigo. Vai ter rupturas, dores, fragmentos, angústias, medo, raiva, desilusão, sem sombra de dúvidas. Mas o que seria de nós se não fossem esses pensamentos e esses sentimentos negativos que nos ensinassem a ser o que é positivo? Pois é. Pensa sobre isso, reflita e entenda que antes de você querer se relacionar amorosamente com alguém, faça a seguinte pergunta: eu namoraria comigo? Que tipo de relação eu estabeleço comigo? Ainda que seja bastante desafiador, eu me amo? Eu me cuido? Eu busco a minha evolução em espírito, alma, mente e corpo? O que eu tenho feito por mim? Essa é a reflexão que eu deixo para você que me acompanha aqui. E se você ainda não me segue nas redes sociais, corre lá, @psicóloga_fabiana e @divas do amor oficial. Um beijo no coração de vocês e até semana que vem. E voltamos aqui ao vivo com o nosso programa. Gente, as dicas da Fabiana sempre sensacionais. Hoje eu estou recebendo aqui Fernanda Sanches, ela que é atriz, comunicadora, cantora, empresária, e está compartilhando dicas com a gente de como construir uma comunicação autêntica. Então, se você tem perguntas, insights, manda aí pra gente, compartilhe o nosso programa, porque assim as nossas plataformas entendem que esse assunto aqui tá legal, que a gente tem muito conteúdo positivo, e isso é muito, muito importante pra gente. Outro recadinho que eu preciso dar para vocês. Hoje o nosso YouTube não subiu o nosso programa, tá, gente? Então eu sei que tem bastante gente que acompanha por lá. Nós tivemos um problema técnico, aparentemente do próprio YouTube. Então o nosso programa não subiu ao vivo, mas logo mais, até o final do dia, eu subo ele lá no YouTube para vocês, tá bom? Então vamos seguir aqui com o nosso papo. E Fê, compartilha com a gente agora dicas de como que a pessoa pode começar a fazer essa construção dessa imagem. O que ela deve buscar? Qual o passo a passo para tudo isso? Da comunicação, você Exato, quer dizer, né? da comunicação.
Bom, fazer minhas aulas. Olha, eu acho que vem muito disso que a gente falou, de você reconhecer quais são suas necessidades mais específicas e começar por elas, né? Então, sempre é legal o aluno, quando chega para trabalhar comigo, em geral é uma coisa assim, eu quero falar melhor, né, uma coisa genérica. E o que eu observo muito, né? A gente começa num processo a deixar essas cores mais separadas. Né? Então, por exemplo, vamos imaginar que você está pintando um quadro lá, né, no prezinho e sabe quando você mistura todas as tintas assim? E fica o quê? Aquele cinza? Sim. Então, a gente vai saindo um pouco desse cinza, que eu não sei direito onde eu quero chegar, e separando essas cores. Tá. Né? Então, quando eu começo a entender, na verdade, né, o que eu preciso trabalhar melhor é a minha dicção. Pode ser isso. Eu percebi que, na verdade, é a minha respiração. Eu acho que é a questão dos gestos. Eu acho que é na condução do conteúdo que eu me perco. Então, primeiro eu tenho que conhecer as técnicas, né, dentro dessa linha dos passos que eu disse, para eu entender qual dessas partes, né, qual desse elemento eu preciso trabalhar mais. Depois que você resolve esse primeiro, as outras vão se encaixando. E aí você vai podendo também olhar para essas outras técnicas, né? Mas, se eu puder dizer uma dica que você já pode praticar nesse momento, como a gente fez agora, é já começar a observar a sua respiração. Você pode fazer isso a partir de agora, ninguém precisa, né, te ensinar. Você observe a sua respiração. Observe a sua inspiração, ela está pelo nariz, a sua respiração, ela está pela boca. Tá? A partir do momento que você observa essa inspiração, essa expiração, a sua respiração também já fica mais clara, mais consciente. E aí, você também já começa a ter uma percepção melhor do seu corpo. Sim. Percepção melhor do meu corpo, eu entendo o quê? Melhora a minha voz. Então, é quase que uma bola de neve de uma coisa que vai levando para outra positivamente. Então, eu começaria pela respiração. Excelente, gente. É bem por onde eu não funciono, né? Mas eu chego lá, Mas também tem outro lugar, tá? Que aí você pode falar assim, então, já que eu não conheço as técnicas, eu não sei direito como fazer, vou começar, então, pelos meus pontos positivos. Onde eu sou boa? Sim. Eu sou super simpática. Eu me perco para falar, mas eu sou super simpática. Minha dicção não é muito boa, mas o meu olhar é tão expressivo. Eu não sei gesticular, mas olha, o meu conteúdo. Então, comece por onde você se sente seguro também, ou segura, que aí isso também te dá base para ir trazendo as outras técnicas. Exatamente. Ter essa consciência, né? E muitas vezes a gente está tão no automático que se perde nesse caminho, né? Sim, exatamente. É sair desse automático, né? O que é uma boa comunicação, uma boa expressão? É sair do automático. Eu escuto de muitas pessoas, de muitos alunos, quando é que vai ficar assim fácil entrar no nunca? Não é para ficar. Né? Quando você está com alguém fazendo uma coisa que você gosta, você não está lá 100%? Não é bom também que o outro também esteja? E quando eu estou 100%, isso não me dá energia? Eu não fico mais disposta ainda? Então, para que eu quero fazer mais coisas automáticas na vida ainda? Já não basta de automação? É tão agradável poder fazer uma atividade que você está 100%, você pode começar pela comunicação. Então, acho que o bom é saber que a gente não precisa, né, entrar no automático e nem deve querer. Exatamente, não precisa e não deve. É uma reflexão aí para a gente fazer, né? Porque na correria... E até eu acho que todo esse processo que a gente passou esse ano, de um modo geral, acho que trouxe as pessoas um pouco mais para esse centro, né? Sim. Que é o pilotinho automático, ele precisou ser ressignificado. O que eu vou fazer agora? Para onde é que eu vou? Sim. Né? Sim. Então, Foi o lado bom, né, de tudo isso. Foi que gerou uma introspecção, né, para algumas pessoas talvez um pouco mais triste, outras um pouco menos, né, mais pesado ou não estou diminuindo o sentimento de ninguém aqui. Sim, claro. Mas acho que em algum nível, né, essa introspecção faz a gente olhar para a gente. A partir do momento que você olhou, opa, aí dá para construir uma mudança, né? Exatamente, ressignificar todo esse comportamento e essa visão, né? Gente, vocês estão gostando do nosso programa? Escreve pra gente, manda insights, mande aí a cidade onde você está. Eu vi aqui que tem uma galera que já escreveu, já vou mandar beijo para todo mundo. Mas eu vou chamar agora o quadro Mulheres em Flow Visita, que é um quadro novo aqui no nosso programa, que nós estamos fazendo com muito amor.
E como é que funciona tudo isso? Só para você entender. Você que é empresário, empreendedor, quer potencializar os seus negócios, trazer mais visibilidade. Então, nós vamos visitar. Eu e o meu câmera vamos até o seu negócio, mostramos o que você tem de melhor. Compartilhamos isso aqui no nosso programa. Então, agora eu vou colocar a visita que eu fiz na De La Cruz Terapias Quânticas. Eu sou... Que delícia! É maravilhoso, Fê. Eu sou cliente, faço reiki lá, meu filho faz, o cachorro faz, todo mundo faz lá em casa. E, então você vai conferir agora essa minha visita. Eu volto já já e você compartilha o nosso programa. Até já. Mulheres em Flow visita De La Cruz Terapias Quânticas, uma empresa há mais de 18 anos no mercado. Eu e a minha família fazemos tratamentos aqui e hoje eu vim compartilhar um pouquinho da minha experiência com vocês. Fique com a gente porque o passeio vai ser delicioso. Já estou aqui com a minha terapeuta Nádia. Nós vamos começar medindo as energias dos meus chakras e na sequência nós vamos fazer todo o procedimento da consulta. Vamos fazer reiki e cromoterapia também. Então continua aqui com a gente para você acompanhar esse passo a passo. Eu estou aqui com a Kellen, ela que é terapeuta reiki, especialista em animais. Kellen, conta um pouquinho pra gente de como funciona o seu trabalho. Olha, eu trabalho com reiki em animais, tanto presencialmente, como também aqui no consultório e à distância. Então eu consigo que o animal ele fique mais tranquilo, ele seja menos ansioso, mesmo à distância. Então agora na pandemia, eu estou trabalhando mais à distância, mas também tem os presenciais que eu dou conta. A Kellen, ela atende inclusive o meu cachorro, que é o Dom, e ela vai sempre no meu apartamento. Então, se você, de repente, precisa de atendimento para o seu pet, ela pode ir até você ou você traz aqui no consultório. Confere um pouquinho de como funciona o trabalho dela. Agora eu vou começar a minha sessão de aromaterapia e o Antônio vai fazer barra de axis. Filho, você gosta de vir aqui fazer suas terapias? Sim, eu amo fazer as terapias aqui com a tia Alessandra. Ai, que delícia! Então vamos lá com a tia Alessandra e você acompanha com a gente. Eu vou começar a minha sessão com o Marco. Marco, conta pra gente o que você vai fazer comigo agora. Vamos realizar acupuntura sistêmica, acupuntura aurículo e quiropraxia. Maravilhoso! Gente, continua aqui com a gente para você conseguir acompanhar todo esse passo a passo, porque vai ser uma sessão deliciosa. Até já!
Mulheres em Flow, acabei de fazer os meus tratamentos aqui na Dela Cruz Terapias Quânticas. Estou super leve, convido você a conhecer a unidade que fica aqui na Rua Pereira Jacome, 127, na Moca. Os telefones nós vamos colocar logo aqui abaixo e você agende o seu horário, porque afinal de contas, uma mulher em flow precisa estar bem por completo, inclusive energeticamente. Nós esperamos você. Um beijo no coração e até o próximo Mulheres em Flow Visita. E voltamos com o nosso programa aqui ao vivo. Gente, que delícia essa visita. Nossa. Teve um programa aqui, Fê, que nós fizemos exclusivo com a dona da Dela Cruz Terapias Holísticas, que foi fantástico. Então, já fica o convite. Se você não assistiu, corre lá no nosso canal do YouTube, Rosângela Sampaio, Mulheres em Flow, e confira. Eu, de fato, sou apaixonada, adoro. A minha família, né, gente, todo mundo faz. E eu também sou terapêutica holística, tá? Ah, sério? Também. Olha só, multitalentos. Depois falar de mim, mas multitalentos. Também. Não é uma área que eu atuo fortemente, mas até com os meus próprios clientes, os que gostam, claro, né? A gente acaba fazendo um trabalho também junto dentro disso e é maravilhoso. Então fica aí o convite para você conhecer. E Fê, voltamos aqui ao nosso papo, né? Nosso programa está chegando ao final, infelizmente. Mas tá gostoso, tá? Eu tô gostando. E conta pra gente, Fê, onde é que as pessoas podem encontrar você? Eu sei que você tá lançando um curso aí maravilhoso, que eu já tô super curiosa, né, gente, que eu adoro. Cursos, principalmente online. Eu sou muito do mundo online, sim. Eu sou bastante desse universo. Eu acho mais prático, não sei. Então, sim, eu percebi que existia essa demanda, né? Eu levei, acho que 1 ano para construir esse conteúdo, porque para mim, que sou atriz, eu era inimaginável. Sim. Eu sou muito presencial. Eu falei, mas como é que eu vou ensinar isso online? Então, foi um processo. Foi de 1 ano e meio, mas de construção desse conteúdo, ajudado muito pelas mentorias de como conduzir, né, um processo de ensino com as minhas técnicas em formato vídeos, onde eu não estou lá, né? Sim. Eu tenho que fazer com que a autonomia do aluno funcione, ele precisa estudar por conta dele, ele precisa praticar. Mas são tantas pessoas me pedindo para ter vídeos. Por quê? Primeiro porque a pessoa pode repetir quantas vezes ela quer. Né? Então, esse curso online, que eu estou lançando muito em breve, que vocês podem encontrar agora já o link, aprendafalarimpublico.com.br. Tem um presentinho lá, eu vou contar para vocês no final. Né? É um curso com mais de 50 vídeos, com todos os exercícios, né, propostos, uma apostila para você acompanhar, também te ajudar a conduzir esse trabalho em 3 semanas, com 20 minutos por dia. Show de bola. Aprender a falar em público. Muita praticidade. Muita praticidade, sim. Eu gosto de coisas práticas, rápidas, fáceis, né? Como é que isso pode ser fácil? Pode ser fácil. E o que eu reparei do curso online, né? De que as pessoas também, o fato delas conduzirem sozinho, às vezes também pode fazer com que elas se sintam mais à vontade. Porque, querendo ou não, eu tenho um público, né, muitos que às vezes já se expressam, já falam, mas que às vezes têm bastante vergonha mesmo de falar em público, até para a professora. Então, vai estar eu bonitinha lá fazendo os exercícios e você pode acompanhar e eu não vou estar te vendo. Eu percebo que pessoas precisam disso, tudo maravilhoso. Sim. Né? Então, é uma necessidade. E, neste link, aprendafalarimpublico.com.br. Se você entrar na página, deixar seu e-mail, você ganha uma aula que eu criei exclusiva para esse momento, de oratória para vídeos, que é uma coisa muito deste momento específico, de uma necessidade que a gente está, de como a gente se expressa melhor em vídeo, não só do ponto de vista das técnicas de oratória, mas de coisas de cinema mesmo. Né? O que é um plano de cinema? Né? Como que eu trabalho no meu gesto, meu olhar, especificamente para a câmera? Coisas super importantes para melhorar a qualidade das nossas reuniões online. Então, se você entrar lá, aprendafalarimpublico.com.br, deixar seu e-mail, você ganha esta aula imediatamente. E nas redes sociais você pode me encontrar também. Aprenda a falar em público no Instagram, no Facebook, no LinkedIn.
Maravilhoso. Em E relação- aprende mesmo, viu, gente? É. Aprende. Tô aprovada, Rô? Aprende, tá aprovada, tá aprovada. Eu busquei o serviço, né? Então, de fato, se eu estou indicando é porque eu gostei. E, inclusive, a gente tem vários planos aqui para o programa, mas você pode fazer isso. Eu observo, assim, as minhas amigas mesmo, as pessoas que estão próximas aqui nos nossos bastidores, dessa minha evolução. Eu entendo que a gente tem muito que melhorar, né? Claro que sim, mas para mim foi um processo de fato muito enriquecedor, sabe? Quando você olha assim e fala, não, peraí, isso de fato eu não tinha observado, isso eu não sabia, opa, agora eu tenho que fazer assim, eu tenho que fazer assado, eu não devo encostar mais assim não, melhor eu ficar assim que a minha postura fica muito melhor. Que bonitinha! Então são todos esses detalhes que você que está aí do outro lado não imagina que existe aqui, né? Olha, eu posiciono meu microfone assim, eu falo assim. Né? E sim, ó, né? São tantas questõezinhas técnicas e a respiração com o microfone, né? Super um trabalho tão específico. Sim, é muito específico, então vale a pena, né? E eu acho que independente do momento que você está, eu acho que a gente tem que buscar esse processo sim, de autoconhecimento. Isso tem muito a ver com a nossa comunicação, com a nossa imagem, o que a gente quer passar para as pessoas, né? Fê, gratidão. Chegamos ao fim do nosso programa. Foi um prazer para mim estar aqui. Tá um prazer mesmo poder falar dos meus trabalhos, poder colocar minha cara a tapa também. Eu acho que a gente aprende muito fazendo, né? E tudo que eu trabalho, que eu ensino, são coisas que eu uso e que eu também fico aqui, gente. Não é fácil não, viu? Com é você certeza. numa super construção sempre, sim, né? Sim. Então foi um prazer estar aqui também para mim. E também quem quiser conhecer, acabei não falando, né? Mas quem quiser conhecer também a minha carreira artística, pode entrar no meu site, fernandasanches.com. Que também lá tem tudo que eu já fiz, vídeos, fotos, áudios, cursos também de agora. Para quem quiser também acompanhar um pouco aí da minha carreira. No Instagram, Fernanda Sanches Atriz. Isso mesmo, gente. Tá nas nossas postagens. Também depois eu vou colocar os links dela lá no nosso canal do YouTube. E aqui também no Facebook, para você que está nos acompanhando também. Então, Fê, gratidão mais uma vez. Volte sempre, as portas estão abertas. Gratidão a você. Obrigada, público. Pela sua audiência. Hoje tinha gente da Inglaterra, havia galera do Ceará, do interior de São Paulo, de Jandira, do Rio de Janeiro, de Sorocaba. Então, gente, muito obrigada por acompanhar o nosso programa. Você também que vai assistir depois, que eu sei que tem muita gente que assiste depois. Então, muita gratidão mesmo. Semana que vem nós estamos aqui de volta nesse mesmo horário, porque o meu objetivo é que você se torne uma mulher em flow. Gratidão e até a próxima semana. Beijos, tchau, tchau. beijos!